Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre A Magic Life, a Biography of Aleister Crowley, por Martin Booth. O livro tem 507 páginas, 18 capítulos e foi lançado no ano 2000 pela editora Coronet. Iniciar a resenha desse livro para mim foi um pouco complicado, porque esse livro trata sobre uma das figuras mais polêmicas dos tempos modernos do quesito esoterismo e ocultismo, Aleister Crowley. Figura bastante controversa que influenciou pessoas dos mais variados campos e causou polêmica desde o princípio da sua vida lá no século XIX, na Inglaterra. E eu fiquei refletindo sobre como eu deveria iniciar essa resenha, né, se tratando dos aspectos da infância de Crowley ou da fase adulta, que geralmente é o que mais interessa as pessoas, já que a fase adulta dele é o que em geral as pessoas têm mais contato, pois trata mais da vida dele com Telemann, e a Golden Dawn e etc. Ou se da velhice, né? O interessante é que o livro traz todos esses elementos, né? Então a dúvida residiu justamente pelo excesso de informação e não pela falta dele, já que, como vocês podem ver, o livro é bastante significativo no que tange quantidade de páginas. E a quantidade de páginas nesse caso realmente faz jus ao conteúdo. Então Martin Booth realmente ele traz bastante conteúdo sobre a vida de Crowley, sem ser exclusivista no sentido de tratar apenas de esoterismo e de ocultismo, de magia, etc. A intenção do autor, do biógrafo, né, é realmente tratar da vida de Crowley como um todo, tanto dos seus aspectos humanos e mundanos, como dos seus aspectos mágicos e ocultistas. Crowley, nascido na Inglaterra, ele vem de uma família rica, milionária. Ele é herdeiro de uma linhagem de fabricantes de cerveja e de bares também, de pubs. Então ele já nasceu em berço de ouro, digamos assim, e nunca precisou trabalhar na vida, sempre teve tudo do bom e do melhor no sentido financeiro que ele precisasse como questão básica de sobrevivência. Entretanto, a convivência na casa dele não era das melhores. Por quê? Os pais dele eram cristãos, e cristãos protestantes. O pai dele era representante de um segmento protestante bastante fundamentalista, bastante convicto de sua própria fé, e eram militantes dessa causa. Então Crowley foi desde criança influenciado por essa energia e por essa ideologia cristã. E como ele tinha problemas respiratórios, então ele sempre teve muita proteção dos pais nesse sentido, no quesito proteção contra o mundo, né? Então os pais tinham dois motivos para manter ele afastado do mundo externo, digamos assim. Um era o fato deles considerarem, obviamente, o mundo como um templo de Satanás, né? E o outro porque Crowley precisava de um cuidado especial porque ele tinha problemas respiratórios. Então eles se mudavam muitas vezes para alguns lugares para que ele pudesse se adaptar melhor às condições climáticas dos locais e etc. Mas obviamente que isso só durante a infância dele, né? Em pouco tempo ele adquire independência e vai viver a própria vida dele, até porque a situação ficou um pouco complicada. Quando os pais dele colocam ele na escola e com tutores, né? Então por aí vocês podem ver o quanto de destaque capital ele tinha, né? Então ele tinha pessoas que ensinavam ele de forma particular e etc. Isso não é uma coisa para qualquer um, principalmente naquela época. Então esses indivíduos, professores, etc., o antro da escola, acabou mostrando a ele um universo totalmente diferente da qual ele tinha sido criado, né? Que era um ambiente cristão, moralista e etc.
E é justamente nesse contexto de tutores e escola que ele começa a perceber que existe muita hipocrisia no mundo ao qual ele foi criado, ao qual ele viveu. E é nesse momento que ele decide que ele tem que romper com esse mundo, né? Porque ele não se sentia bem, ele passou a não se sentir mais satisfeito com aquela realidade, né? Provavelmente se sentiu enganado, porque aquilo que diziam para ele não correspondia à realidade. E então ele resolve que ele vai se tornar um pecador. E o autor da biografia enfatiza muito isso, né? A forma como Crowley se posiciona, então, contra aquela realidade a qual ele foi criado. Isso é bastante interessante porque isso não contradiz em nada, né? O próprio contexto espiritual ao qual Crowley desenvolveu, digamos assim, que é Telemann, né? Então, que é uma ideologia bastante revolucionária. Então, ele resolve que ele vai ser um pecador, né? Então ele começa a buscar meios e métodos para pecar de todas as formas que ele poderia, né? Então ele empreende nessa jornada. E aí a gente vai tratar de alguns detalhes específicos sobre coisas que Crowley era, coisas que Crowley não era, coisas que Crowley fazia e coisas que Crowley não fazia, no decorrer desse vídeo. O livro é quase que completamente composto por textos. Entretanto, ele tem algumas poucas páginas na qual ele traz algumas figuras de lugares e personalidades que participaram da vida de Crowley ou do próprio Crowley. Então, aqui vocês podem ver a figura do pai de Crowley, Edward Crowley, a mãe dele, que é Emily Bertha Crowley, e o Leamington Spa, que foi um dos lugares a qual Crowley residiu, justamente também por causa dessa questão dos problemas respiratórios que ele tinha. Aqui já são algumas fotos dele em diferentes idades, né? Aqui mais jovem, mais velho. E deixa eu ver aqui que eu não estou conseguindo ver direito. Aqui Alan Bennett e logo do lado Matters, né? Então, o Alan Bennett, ele foi de extrema importância para a vida de Crowley no começo de sua carreira, né? Eles se conhecem dentro de um ritual, então Crowley estava lá presente e ele sentiu uma força muito grande, né, vindo do Alan. O Alan era um praticante de magia, mas era também um grande estudioso de hinduísmo, budismo e de tradições orientais. E ele sente uma grande força vindo do Alan. E logo em seguida ao ritual, o Alan vem e se aproxima de Crowley e acusa ele de praticar goécia, né? Você pratica goécia. E Crowley desconversa e tudo. Crowley nessa época estava, na verdade, praticando o Grimório de Abramelin. Então, você percebe aí o quanto de conexão, o quanto de vibração energética, na verdade, emanava dos dois, né? Porque um sentiu a força advinda do outro e houve esse contato. Porém, o Alan, ele tinha problemas financeiros, além de também ter graves problemas respiratórios, assim. Então, Crowley, ele tinha muito dinheiro, mas ele acreditava que dar dinheiro para as pessoas, principalmente para os amigos, enfraquecia a amizade. Então, o que ele faz? Ele percebe que o Alan está vivendo em grandes dificuldades, né, financeiras, não tem dinheiro para praticamente nada. E Crowley propõe a eles então que eles vão morar em Londres, né, num apartamento em Londres, que eles dividam esse apartamento, né, com a condição de que o Alan Bennett ensine a ele tudo que ele saiba. Então Crowley ainda era um membro da primeira ordem da Golden Dawn nessa época, e aí o Alan aceita. O Alan já era um membro da segunda ordem. E aí o Alan inclusive apresenta os documentos da segunda ordem para Crowley, né? Uma coisa que ele não poderia ter feito, mas entretanto fez, né? Talvez por ter percebido que Crowley já era um estudante avançado
mas ainda, né, talvez impedido pela burocracia, entre aspas, do contexto da ordem, não sei quais foram os motivos dele. E aí eles vão morar nesse apartamento e eles tornam esse apartamento, na verdade, como uma espécie de templo, né? Eles usam esse apartamento como um templo de magia e passam a praticar todo tipo de coisas ali dentro, relacionadas ao ocultismo. Uma curiosidade sobre esse período é que eles pegam, então, dois quartos desse apartamento e tornam esses quartos dois templos diferentes. Então seria digamos assim, um templo negro e um templo branco. Acreditavam que deveria haver um equilíbrio das forças, então você não poderia ter um templo que trabalhasse apenas com as energias brancas, digamos assim. Você precisava de um templo que equilibrasse aquelas energias dentro daquele local. Então eles construíram também um templo negro no qual eles praticavam aquilo, o outro lado, né? Eu não vou colocar aqui como magia negra porque existe muita contradição e muitas diferentes opiniões sobre o que seja magia negra e magia branca. Então eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas a ideia deles era essa, era ter dois templos distintos no qual eles pudessem equilibrar essas forças, essas energias. E num desses templos tinha então uma caveira. O autor coloca uma figura negroide, né? Mas não especifica exatamente o que seja. Assim. Então provavelmente era uma imagem de algum humanoide preto, não necessariamente preto africano, mas não sei exatamente o que era. E junto dessa caveira eles alimentavam essas imagens com sangue e pardais mortos. Assim. Então, porque eles tinham a ideia de que aquilo ali poderia tomar vida. Isso não é tão diferente do que a gente vê em alguns grimórios antigos, como a questão do homúnculo e etc. Na qual, até aqui no Brasil, que é muito comum, o livro de São Cipriano traz coisas desse tipo, né? De você criar um ser através da alimentação e etc. Através de métodos artificiais, você conseguir criar uma criatura. E aí, eles então usavam esse tempo para praticar todo tipo de mágicas e ter todo tipo de experiência. E isso era regado a muitas drogas, né? Porque Crowley já se drogava nessa época e o Bennett também. Por quê? Porque o Bennett tinha muito problema respiratório. Sendo que é preciso entender que nessa época as drogas elas eram legalizadas. Então, droga, cocaína, etc., muitas dessas drogas eram prescritas por médicos. Né? Então, elas não tinham nem se tinha o mesmo conhecimento que se tem hoje sobre drogas desse tipo, drogas químicas, né? E nem se conhecia certas consequências pelo uso exagerado de drogas. A questão do vício e etc. Tanto que a proibição para drogas ocorreu em 1921 na Inglaterra. Então você vê que nesse período, durante um grande período, isso era absolutamente comum. Você chegava na farmácia e comprava drogas. Você não precisava de um traficante ou qualquer coisa desse tipo. E eles viveram juntos durante esse tempo, praticando, e Bennett ensinando a Crowley tudo o que ele sabia. Sendo que a saúde do Bennett só foi piorando com o passar do tempo. E aí, o que aconteceu foi que Crowley percebeu que, olha, não tem como você mais ficar aqui, né? Porque você está ficando cada vez mais debilitado e você vai acabar morrendo. Então, talvez seja melhor que você vá embora, né? Saia da Inglaterra, né? Porque o clima aqui vai ser sempre assim, porque sempre foi assim. Então é melhor você ir para a Ásia, porque lá o clima é melhor, né? É mais quente e você não vai sofrer tanto desses problemas que você tem. E como o Bennett já era inclinado ao misticismo oriental, já tinha até um conhecimento e prática, etc., então ele acaba aceitando a proposta de Crowley. Sendo que o Bennett não tinha dinheiro para ir. E Crowley também não queria dar dinheiro para ele, porque ele
tinha essa ideia de que se desse dinheiro, né, ou emprestasse dinheiro que seja, isso enfraquecia a relação e etc. E lembrando que é Crowley quem financia o apartamento, ou seja, fica claro aí, né, a intenção dele de que aquilo ali não é um favor que ele está fazendo para o Bennett, ele está como se pagando, né, pelos ensinamentos de Bennett. Né? Então a condição é: eu pago o apartamento, você me ensina o que você sabe. Mas se você precisar ir embora, eu não, eu não vou te dar o dinheiro porque, né, você não vai me compensar em nada por isso. Não dá para pensar que ele era altruísta nesse sentido. Então Crowley propõe que eles façam um ritual evocando um demônio da Goécia chamado Boer, que é aquele demônio que tem cabeça de leão e umas pernas no entorno assim da própria cabeça, para que ele então consiga essa passagem. Poucos dias depois desse ritual, Crowley recebe uma carta de uma amante. Ele se encontra com ela e ela diz que faria qualquer coisa por ele, etc. E aí ele diz: tudo bem, você faria qualquer coisa por mim, então eu preciso de um dinheiro para que um amigo meu viaje para o Ceilão. E aí ela vai lá e dá esse dinheiro, então Crowley vai lá e dá o dinheiro para o Bennett ir embora. E ali eles cisam esse primeiro contato. Depois eles passam a ter um contato de novo, etc. Mas então, inicialmente, esse foi o primeiro contato entre o Alan e o Crowley. A figura de Matters aqui. Matters, então, sendo uma figura também de extrema importância, né? Uma vez que ele foi um dos principais criadores da Golden Dawn. Então, que teve uma relação muito próxima com Crowley. No começo, depois eles cisam e aí Crowley se torna um opositor e eles brigam, vão para a justiça e acontece uma série de problemáticas a partir do término dessa amizade. Né? Mas em princípio Crowley era um grande admirador de Matters. Né? Tanto que logo aqui em seguida, quando Crowley decide executar lá, que ele precisava encontrar um local, né, apropriado para a operação de Abramelin, ele se proclama como sendo um MacGregor, né, que era um nome que Matters usava, e alguns historiadores dizem que Matters na verdade nunca foi dos clãs dos MacGregor, né, que ele usava isso para tentar enaltecer a própria figura, né, e Crowley tinha muito essa mania, assim, ele tinha esse hábito, ele sempre colocava, quando ele ia para algum local que ele tinha que assinar, ele dificilmente assinava com o nome dele mesmo, o original. Ele sempre colocava algum título pomposo, algo que fizesse alguma relação, tivesse alguma relação com alguma linhagem real, ou alguma coisa desse tipo. Então Crowley, quando ele vai comprar essa casa na Escócia, em Boleskine, ele então usa o sobrenome de MacGregor, né? E em sendo os MacGregor da Escócia, então ele né, uniu o útil ao agradável e assina lá os documentos da casa com esse título. Também em referência a Matters, né, que usava o mesmo sobrenome. Aqui a imagem da Rose Kelly, a primeira mulher de Crowley, a Mulher Escarlate. Então é a partir de Rose Kelly que surge todo o contexto telêmico, né? Quando eles estão no Cairo, Crowley vai fazer uma evocação para os Silfos, que eles estão em lua de mel e tudo, e aí na intenção de divertir ela, né? E a partir dessa evocação, ela recebe uma entidade que se proclama como trazendo as boas novas, ou seja, a palavra do novo éon. E a partir dali que se desenvolve todo o contexto telêmico, mas inclusive a relação de Crowley com Rose Kelly foi um tanto quanto curiosa, porque em princípio ele simplesmente pegou ela para ajudar ela, né?
casou com ela para ajudar, não que ele quisesse ter qualquer relação real de casamento com ela, né? Mas eles acabam se envolvendo de uma tal maneira que eles se tornam de fato um casal. Mas em princípio era uma, foi uma loucura assim de Crowley, loucura entre aspas, né? Foi um ato espontâneo dele de casar com ela simplesmente porque ela precisava e não porque ele realmente queria tomá-la como esposa. Aqui nós temos a Estela da Revelação, um dos objetos máximos de importância dentro do contexto telêmico. Aqui, em uma das expedições de Crowley, porque ele era alpinista, né? Então uma das expedições dele para o K2. Aqui com algumas outras figuras, alguns detalhes da viagem dele para a China. Aqui no ritual. E logo embaixo ele jogando xadrez, que era uma das coisas que ele gostava muito. Então essa questão aqui do ritual até é interessante citar, porque hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, né, o pessoal tem muito essa ideia, né, velada, absolutamente oculta, né, de que tudo tem que ser feito no mais absoluto sigilo e etc, etc, tudo tem que ser escondido, guardado. Eu mesmo tive essa ideia durante bastante tempo, ao ponto de eu encapar os meus livros, né, no começo. Hoje em dia, obviamente, que eu não faço mais isso. Há muitos anos atrás eu fazia isso, eu achava que a coisa tinha que ser tão oculta, mas tão oculta, e obviamente nessa época eu era influenciado pelos ocultistas mais tradicionais, né, Levi, etc., que eu encapava os livros assim para nem minha família, nem ninguém da rua, quando eu lia na rua, saber o que eu estava lendo, assim, porque para mim a simples ideia de que alguém soubesse já era um problema. E você vê que essa questão aqui dos rituais, né, alguns rituais, Crowley inclusive chamava pessoas pelo jornal, assim, publicava anúncios no jornal e coisas desse tipo, né? Realizava rituais públicos, chamava pessoas, convidava pessoas para que observassem os rituais e etc. Então ele realmente era contrário a essa ideia de oculto, assim, né? De algo escondido, velado, né? Para ele tudo tinha que ser aberto, tudo tinha que ser público e não oculto. Aqui ainda algumas outras fotos, aqui já mais com a Frida Harris, que criou lá o tarô, aqui já bem velhinho. Então, como eu disse no começo do vídeo, né, é difícil saber o que falar exatamente sobre a figura de Crowley, né, com tantas informações, tendo um histórico de vida tão rico, né, em todos os sentidos. Então, eu procurei aqui selecionar, né, se tem uma história ou duas, né, mas o livro é lotado, é repleto de histórias e acontecimentos. Martin Booth, a meu ver, é excepcional na exposição desse histórico, né, nessa biografia de Crowley, porque ele é bastante imparcial na colocação dele, né? Ele não julga se o que o Crowley fazia era certo ou errado, se ele era isso ou aquilo. Ele expõe os fatos conforme a pesquisa dele levou ele a aquelas informações, mas ele não faz julgamento das ações de Crowley. Então, né, não precisava nem dizer, mas para mim é um livro que vale muito a pena ser lido, né, por todos os interessados e até por aqueles que não são tão interessados assim na vida de Crowley, para que também deixe de falar certas besteiras, porque existem coisas que você pode afirmar que Crowley era, mas existem coisas das quais acusam ele que ele certamente não era. Então, por exemplo, Crowley foi cristão durante os primeiros anos de sua vida. Obviamente que depois disso, ele decidiu ser o exato oposto. Crowley era milionário, era herdeiro de uma família, de uma linhagem familiar de fabricantes de cerveja. Crowley era drogado, mas dentro de um contexto de que as drogas eram lícitas naquela época. Obviamente que ele exagerava, entre aspas, ou ele
fazia questão de exceder, né? Mas aí era uma opção dele. Nesse sentido, ele não estava fazendo nada ilegal. Ele era, obviamente, alguns vão contestar isso, sim, mas ele era genial, né? Foi excepcional em vários campos dos quais ele resolveu atuar. Era um exímio jogador de xadrez, era alpinista, foi um dos magistas mais importantes, um dos magos, né, mais importantes para o nosso contexto moderno da magia. Era poeta, era pintor, apesar de eu não gostar da arte dele, mas ele gostava de fazer pinturas. Então tudo aquilo que ele pôde tocar, ele deixou a sua impressão. Então ele não foi medíocre em nada do que ele fez. Isso para mim o torna genial. Mesmo que alguns não concordem com as opiniões ou as ideias de Crowley, ou até mesmo as atitudes, eu acho que é inegável o fato de que Crowley teve uma importância enorme no ocultismo ocidental até os dias de hoje. Não só no ocultismo, mas até em muitos aspectos sociais, tá? Influenciando grupos musicais, políticos, etc. Era bissexual, né? Então, e segundo alguns autores, esse não é o único autor que afirma isso, mas ele era passivo, né? Então ele gostava de ser dominado por homens, apesar dele ter uma postura provavelmente bastante máscula, né? Frente às pessoas, à sociedade, etc. Tirando alguns detalhes, de como, por exemplo, ele às vezes usava maquiagem, mas não chegava ao ponto, até onde eu sei, de se travestir. Ele foi apaixonado por um indivíduo chamado Poet, que era um artista, um ator, etc. Eles viveram juntos um tempo, e esse cara foi um dos grandes amores da vida dele. E para todos aqueles que são telemitas, ele é o profeta de Telemann, né? Aquele que traz uma nova concepção de religiosidade. Essas são as coisas que Crowley era, mas ele certamente não foi, e essa é uma coisa que acusam ele frequentemente, satanista, né? Crowley não era satanista, né? Nem sob a perspectiva cristã e nem sob a perspectiva satanista moderna, que encara a figura de Satã como de uma forma diferenciada dos cristãos. Então não vou nem entrar nesse mérito, mas assim, Crowley não era um cristão, ou seja, dentro do contexto cristão, ele não poderia ser considerado satanista porque ele não era um cristão, ele não concebia uma entidade que é uma entidade do cristianismo, né? Aquela entidade não diz respeito a ele, não é uma coisa que faça parte do contexto dele. E nem no conceito moderno de satanismo, etc. Então, não faz sentido acusar Crowley de ser satanista, acusar ele de ser anticristo, ou anticristão, ou terrível, e etc. Tudo bem, né? Até cabe. Agora, satanista não cabe. Até porque na religião ao qual ele é o profeta, né, não se vê a figura de Satã sendo adorada. Em Telemann não existe isso. Não se adora Satã, né? Você tem um panteão que é mético. Você vai ter divindades egípcias, não Satã. Então não faz sentido. Crowley teve uma vida rica, como eu disse anteriormente, em todos os sentidos, mas morreu drogado, viciado e pobre, sozinho. E muitas pessoas acusam Crowley de ter fracassado no seu objetivo justamente por causa desses elementos. A questão é, Crowley dedicou toda a sua vida à pesquisa e à experimentação do ocultismo, à vivência religiosa e à vivência da própria materialidade. Ele lançou-se no mundo, né, sem se deixar amarrar pelos conceitos espirituais. Ou seja, apesar de conceber a ideia da espiritualidade, ele não permitiu que isso fosse um impeditivo para que ele experimentasse as coisas do mundo. Provavelmente na concepção dele,
Esse seria então o ideal. E como dizer que ele fracassou então, nesse sentido? Se ele fez tudo aquilo que ele queria, né? E mesmo quase 100 anos depois de sua morte, nós continuamos falando sobre ele. Será que ele fracassou de verdade? Eu acho que essa é uma pergunta que ninguém pode responder, senão ele próprio. Bom, alguns detalhes técnicos finais sobre o livro. Infelizmente o autor ele faz citações dos diários de Crowley e de certos livros, etc. Mas ele não cita as páginas, né, de onde ele extraiu essas passagens. Então isso é muito ruim, né? Isso é um ponto negativo do livro, porque muitas vezes ele cita essa passagem está no livro das mentiras, né? Mas ele não fala em que página essa passagem está. Então você fica sem saber, você vai ter que ler o livro inteiro para saber de onde ele tirou aquela passagem. Ou se ter sorte, né, encontrar ali de onde ele tirou exatamente aquilo. Mas o autor fez uma extensa pesquisa bibliográfica, então ele dá aqui no final todas as referências bibliográficas, né, de onde ele fez a pesquisa e tudo. Desculpa esse efeito da câmera. Toda vez que eu exibo o livro ele faz isso. Eu não sei o que é esse efeito. A câmera não é tão boa. O livro é ótimo, recomendado. Infelizmente ele é em inglês. Espero que algum dia ele venha a ser traduzido para o português para que mais pessoas tenham acesso. Ou espero que mais pessoas possam ser falantes de inglês para que tenham acesso ao original. Acho que as duas formas são válidas, mas para você que já fala, fica aí minha dica. Obrigado e até a próxima.